O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. Um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um entregou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, conforme a capacidade de cada qual. E depois partiu. O que tinha recebido 5 talentos fê-los render e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebera um só talento foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que recebera 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu senhor. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que eu ganhei. Respondeu-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu senhor. Aproximou-se também o que recebera um só talento e disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste. Por isso tive medo e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que te pertence. O Senhor respondeu-lhe: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei. Devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro, e eu teria, ao voltar, recebido com juro o que era meu. Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem, dar-se-á mais, e terá em abundância, mas àquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Vamos meditar na palavra de Deus. Todos somos administradores dos dons de Deus. Somos administradores dos talentos de Deus, não proprietários. Isto muda tudo, porque às vezes nos consideramos proprietários
da casa, do carro, da família, dos talentos, do sacerdócio, do batismo, de tudo. Achamos que somos donos até das pessoas, dos filhos. São meus filhos. Dos paroquianos. São meus paroquianos. Mas, na verdade, o Senhor apenas nos empresta. Não levamos nada para o céu. Nenhum desses você levará para o céu. Pertencem a Deus. São talentos, são dons, são graças. E existem talentos, dons e graças humanos, eu chamaria de naturais. Alguém que exerce o ministério de música, quando pede, olha ali, eu gostaria de entrar no coro do Pneuma Vita. É preciso fazer um pequeno teste, para ver se a pessoa tem voz, e se tem ouvido, porque há aqueles que não têm nada, e vão atrapalhar. Então é preciso ser sincero, quem sabe o seu negócio seja outro. Há muitos serviços na comunidade, não precisa necessariamente cantar. Mesma coisa para ser padre, não é? Ali na casa em que eu fiquei, nesta segunda assembleia, um encontro de postulantes. Estamos na semana dos seminários em Portugal, não é isso? E ainda ontem, durante o jantar, eu olhava para aqueles jovens, devia ter ali uns 20, 30 jovens, inclusive alguns deonianos da nossa congregação, né, Padre Nuno? Estão ali e fiquei imaginando. Nem todos ficarão sacerdotes. Alguns, depois de um tempo, nós encontraremos e tem esposa, filhos, etc. O Senhor chama muitos, mas escolhe poucos. A poucos Ele dá este talento do sacerdócio. Nós fomos escolhidos. Alguns foram escolhidos para exercer o diaconado e a vida de leigo na igreja. Há talentos naturais. Há capacidades que precisam ser desenvolvidas. Eu já falei do talento da música, mas pode ser outro. Há pessoas que fazem uma comida maravilhosa, tem um talento lá na cozinha. Então eu digo, a minha avó faz um feijão com arroz incrível. Cada um aqui vai lembrar da sua mãe, de alguém de sua família. Minha mãe fazia, né? A minha mãe fez, a minha mãe faz, minha avó. Ninguém conhece o segredo daquele pão doce, né? É um talento natural, só que dependeu somente 10% de inspiração e 90% de transpiração. É preciso treinar, desenvolver o talento. Não é assim que alguém pega uma viola, já aprendi. No Brasil é violão. Alguém pega um violão e o moço do talento do microfone. Em Portugal precisam se acostumar ainda às surpresas de Deus. Principalmente quando tem um pregador que gosta de surpreender. Não é? Então vamos com este. Então está aqui uma viola. É preciso muito ensaio para tocar do jeito certo. É ou não é? É verdade, precisa de muito ensaio para tocar do jeito certo. E assim tudo nesta vida, mas eu não quero falar dos talentos naturais, não quero falar nem da administração do dinheiro. Há lá no Brasil uma pastoral do empreendedor. Olha, ele acordou. Volto aqui. Bom dia. Lá está, já se escondeu. Então pega-se a viola e começa. E quem tem alguém na sua casa que ensaia este instrumento, não suporta mais depois de 3 semanas este som. Isto exige ensaio, a vida exige ensaio, exercício, senão não se adquire as virtudes. Para me convencer disso, eu troco o lado.
e fico pensando que a minha mão esquerda não sabe o que faz a direita, como no Evangelho Jesus falou. E fico imaginando que se eu tivesse que aprender hoje, seria quase impossível. Dia de Nazaré, Maria. Olha que horrível. Basta inverter o lado do cérebro, eu já não sei mais. Então, depois de 50 anos, o que esta sabe, esta ainda não aprendeu. Tudo isso para dizer que Deus nos dá os talentos, mas é preciso o exercício, é preciso o treino, é preciso o tempo inteiro. E não saia daí porque eu vou mudar eles o tempo inteiro no sermão. É a penitência. Veio o pecado, agora vem a penitência. Eu quero falar para você de talentos sobrenaturais. O Senhor nos dá os seus dons, os seus talentos, e eu acredito que não apenas um, e nem apenas 2, e nem mesmo 3, e mais do que 5. O Senhor nos dá múltiplos talentos. Reinflamai, reavivai os talentos, os carismas de Deus que há em vós. Eu diria até, exercitai os carismas de Deus, para que não ocorra de você desaprender o que já sabia. Às vezes acontece isso. E até no renovamento carismático, padre, eu já rezava em línguas, hoje não rezo mais. Este é um pequeno dom, um pequeno carisma. Mas o Senhor nos dá virtudes. Vamos lá, vamos recordar. Alguns talentos, todos recebemos, no mínimo, fé, esperança e caridade. São 3 dons teologais que precisam ser desenvolvidos. 10% de inspiração, 70% de transpiração. A fé exige exercício. O Papa Bento XVI chegou a nos provocar e a convocar um ano da fé. E acabou de lançar, junto com o Papa Francisco, uma encíclica sobre a fé. Aliás, uma sobre a esperança e outra sobre a caridade. Todo o pontificado de Bento XVI foi exortando a cristandade a viver, a exercitar, a administrar a fé, que não é apenas fé em quê? É fé em quem? Em latim se diz isso, fides quae, não vem ao caso. Fé em quê? É apenas a crença num repertório de verdades. A fé cristã é adesão à pessoa, que é o caminho verdadeiro para a vida, que é Jesus. Então é exercitar-se no encontro com Jesus, no batismo, na crisma, na Eucaristia, na reconciliação, nos sacramentos, na palavra de Deus, no irmão, na assembleia, no sacerdote. São 1000 formas de encontrar Jesus e aderir com fé à pessoa do Senhor. Esta cultura do encontro passa pela fé, pela adesão, pela escuta ao outro. E atenção, hein? Escutar é um exercício, também é um dom. E a fé vem pelo ouvido e se prolonga para a visão, porque a fé é uma visão para além dos montes. A fé é ver o que não se vê. A fé é a visão antecipada do céu. Tomé não entendeu, não desenvolveu, faltou na assembleia naquele dia e não tinha fé, por isso teve que tocar, nós vivemos de toques, de sinais visíveis. A fé ultrapassa até mesmo o visível, precisa ser desenvolvida, até se tornar um carisma. A fé carismática é uma fé inabalável, é uma fé que faz a gente transportar o coração para além do monte, para além da estrada, para além da linha do horizonte. Uma vez eu fiz uma canção, depois de atender uma garota que tinha câncer terminal, 16 anos, desenganada pelos médicos, e eu voltei para casa muito triste, e fiquei olhando para a curva de uma estrada, e pensando, aquela garota tem tanta fé, que eu quis consolar, e fui, na verdade, consolado por ela.
naquela curva a estrada não termina. Vai mais longe do que eu posso ver. Na linha do horizonte o mar não termina. Vai longe, muito mais longe do que eu posso ver. Para viver tem que crer. Quem crê pode ver mais longe. Quem crê põe o coração além do horizonte. É viver na terra como quem está no céu. Portanto, a fé nos empurra e a esperança não decepciona, ela nos atrai. É preciso exercitar-se na esperança, porque o mundo nos coloca numa situação de desespero, de desilusão, de desânimo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente tem sempre uma palavra negativa, né? A esperança nos faz esperar contra tudo aquilo que vai contra a esperança. Até mesmo diante de evidências de que não vai dar certo, vamos ser otimistas. O Senhor nos atrai, a fé nos empurra, a caridade nos sustenta e a esperança nos atrai. A fé, adesão memorial a Cristo, que nós temos certeza de que é por nós, a esperança no Pai que nos espera de braços abertos, e a caridade que é o próprio Espírito, que é o combustível deste caminho que nos leva do passado para o futuro, da terra para o céu. Então vejam que fé, esperança e caridade são dons, são talentos que definem o nosso passado, presente e futuro, definem a nossa identidade teologal e nos inserem no mistério da Trindade, da adesão a Cristo, da caminhada para o Pai e da força do Espírito que nos leva. O Espírito é o próprio amor de Deus, é a caridade de Deus derramada em nossos corações. Portanto, nós somos constituídos de fé, esperança e caridade. E a santidade consiste em desenvolver, administrar esses 3 dons, esses 3 talentos que é para todo cristão. Mas esses 3 são chamados teologais, são virtudes do céu, virtudes de Deus. Mas há também virtudes cardeais, dons, talentos, por exemplo, a prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça. São 4 colocados como símbolo. A prudência, mas eu gostaria de falar dessa temperança. Falamos aqui tanto da temperança, do equilíbrio, da ponderação, desse jeito de existir equilibrado num mundo de desequilíbrios. O Senhor nos dá estes dons. A justiça, que é adequar-se às coisas de Deus, ser santos como o vosso Pai do céu é santo, ser misericordioso como o vosso Pai do céu é misericordioso, ser perfeito como o vosso Pai do céu é misericordioso. Justiça é isso, o sapato está aqui, serve em mim. Então o que é justiça? Não é só ir lá no juiz, não. Justiça é isso, coloca o pé e diz, serviu, justo, justinho. É nos ajustar às coisas de Deus, isso é justiça. José era um homem justo, e foi justificado por Deus, pela graça de Deus. Nós somos ajustados, Ele vai cortando nossas arestas, vai lixando, até que a gente se torne santo e perfeito, até chegar no céu. Portanto, nós temos 3 virtudes teologais e 4 virtudes cardeais, já são 7 talentos que precisamos administrar e desenvolver. 7 é o número da perfeição, 3 é o número de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 4 é o número do humano, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Por isso, simbolicamente, as virtudes teologais e cardeais, que nos orientam, cardeais, que são a nossa bússola, somados dão 7, que é o número da perfeição, o número de Davi, o número de Jesus. 7 sacramentos, 7 dons do Espírito. E aliás, falando dos dons, são mais presentes, que precisam ser desenvolvidos. E alguém me perguntava, padre, mas existem os dons, tem os carismas e tem os frutos, e além disso existem os ministérios. São todos estes presentes, são dons sobrenaturais, são talentos sobrenaturais a serem desenvolvidos. E alguém me perguntou, qual é a diferença entre os dons e os carismas e os frutos? Porque os dons agem sobre o nosso ser.
Eles configuram o nosso ser ao ser de Jesus. Na verdade, Jesus é o Messias que tem os 7 dons, conforme está descrito em Isaías capítulo 11. O Espírito do Senhor está sobre ele e faz dele sábio, ciente e consciente, forte. Faz dele piedoso e temeroso a Deus, quer dizer, aderente a Deus. Os 7 dons do Espírito são os 7 dons de Jesus. O Senhor nos configura a si mesmo pela ação do seu Espírito. O Espírito, é próprio do Espírito nos cristificar, é próprio do Espírito, não é nos espiritualizar. O Espírito não nos espiritualiza, o Espírito nos cristifica e nos enche, nos enriquece com estes dons da sabedoria, ciência, entendimento, fortaleza, discernimento, temor de Deus e piedade. Cada um destes dons nós recebemos numa proporção. Alguém é mais piedoso, o outro é mais temeroso, o outro é mais forte, o outro é mais capaz de saborear o saber, porque o que é a sabedoria? Sabedoria é saber com sabor. E o que é a ciência? É saber com saber. E o que é entendimento? É saber com o saber que sabe. O entendimento é saber e entender o que sabe. Porque às vezes a gente sabe com saber, mas não sabe com sabor. Você não está saboreando este sermão, sabe por quê? Eu não tenho sabedoria, só tenho inteligência, está aí me prestando atenção no que eu estou falando com a sua cabeça, com a sua razão. Nós padres temos esse defeito. Será uma aula de teologia, onde ele vai chegar, quando citará Santo Tomás de Aquino, e acaba não saboreando. É alguém que lê o cardápio, chega no restaurante, lê o cardápio, e diz lá, isso aqui é assim, 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 você lê, depois o garçom diz, já escolheu? Sim, não, já estou satisfeito, já sei tudo que tem aqui, pode trazer a conta. Isto é uma asneira. É preciso saborear, mas para isso é preciso exercitar-se nos dons. E então, chegamos aos carismas. O Espírito Santo não age só sobre o nosso ser, nos tornando sábios e piedosos. Ele age sobre o nosso agir. Os carismas são dados para a ação. Então, enquanto os dons do Espírito nos fazem sábios, o carisma nos dá palavra de sabedoria, nos dá palavra de ciência. São os dons atuados, os dons em prática, os dons colocados a serviço do irmão. E você recebeu, inclusive, alguns receberam um belíssimo serviço do Pneuma Vita, com os dons explicados, desde o menor, que é o dom de línguas. Meu Deus, que simplicidade! Alguns sacerdotes me dizem, isso é bobagem, isso era lá para o 1º século. Aí eu digo, e no 2º? Talvez no 2º e no 3º. Quem sabe no 3º? Falei, mas no 4º Santo Agostinho ainda falava do dom de línguas. Mas aí já chamava de júbilo. Mas depois disso, em 1500, Joaquim de Fiore ainda falava, mas ele era doido. Bom, mas então, será que o que é esta glossolalia? É um talento de rezar quando a cabeça não nos ajuda mais. É o jeito de rezar como criança. Inclusive, para alguns, o dom de línguas é o silêncio. Há pessoas que chegam diante de Jesus Eucarístico e dizem, não há mais o que dizer. A palavra não dá conta. Santo Agostinho diz, quando eu ainda tenho o que dizer, mas não tenho mais o que dizer, o que fazer? Calar ou falar? Nada, jubilar. Ele chamava de jubilatio. É isso que nós fazemos, nós rejubilamos com palavras ininteligíveis, não há gramática, não há sintaxe, não há semântica, não há etimologia, não há uma lógica neste idioma do Espírito, mas é um idioma que todos entendem, inclusive as crianças. É a linguagem da criança, a linguagem do Espírito. E o Senhor, por meio do carisma de ciência, nos revela e surpreende com esta revelação. Ele me incomoda. Este carisma da palavra de ciência e também da palavra de sabedoria me incomoda. Mas eu aprendi a respeitar a palavra de sabedoria com a minha mãe, que não é carismática. Porque toda mãe tem palavra de ciência. E se ela diz para o filho, leva guarda-chuva, está fazendo sol,
o filho não leva, volta molhado. É ou não é? Nós sacerdotes, Padre Nilo que me corrija se eu estiver errado, no confessionário exercitamos uma palavra de ciência e de sabedoria de modo surpreendente. Às vezes, não é assim? Vem uma palavra na hora da confissão que não faz sentido racional. Eu nem sei bem por que estou a dizer aquilo. Mas é aquilo, nós aprendemos a ouvir com uma das orelhas o penitente e com a outra o Espírito Santo, que vai me dando o dom do conselho. Mas não é um conselho assim, faça isso, faça aquilo, não é? É uma palavra, que às vezes é até uma palavra bíblica. Essas são as melhores. O Senhor suscita uma palavra bíblica e você diz, o Senhor é teu pastor, nada me faltará. E acontecem coisas maravilhosas. Às vezes o Senhor usa alguns, eu acho que de alguns ele usa e outros ele abusa. De alguns ele usa, com a maioria de nós, o Senhor usa, Senhor. Outros ele abusa. Ele quer que proclamem, por exemplo, curas, sinais, prodígios, não é? Alguns de uma maneira estrondosa, outra de maneira um pouco mais tímida, mas a igreja ensina que podemos e devemos rezar pela cura das pessoas. Existe até um documento escrito pelo Papa, não ainda Papa, na época, Cardeal Joseph Ratzinger, sobre as orações para alcançar de Deus a cura. Então é preciso exercitar o dom de curas, e para canonizar alguém, a igreja exige que, quando o beato tem um milagre, para canonizar que tem outro milagre. Apenas os mártires não precisam de milagres porque deram sangue, mas cada vez que se procura um processo de canonização, é preciso encontrar uma cura, um sinal extraordinário, o milagre de João Paulo II é muito conhecido, e outros que nós poderíamos reconhecer. Os santos a todo momento estão intercedendo por nós, e porque nós, que somos santos ainda em processo de morte, porque nós não nascemos definitivamente, ainda estamos morrendo todo dia um pouco, estamos no nosso enterro, esta vida é praticamente o nosso enterro, a gente todo dia tem um dia menos de vida, então a gente pode interceder um pelo outro, inclusive pela cura. Nós estamos aqui a rezar por tantas pessoas que estão. Eu seria muito sem fé se eu não acreditasse no dom de cura. Algumas vezes este carisma de cura não é desenvolvido. Então quando você chegar no céu, o Senhor vai lhe dizer, eu lhe dei o carisma de cura e você não usou, não desenvolveu. Sabe uma coisa, aqui para nós sacerdotes, quando eu era padre jovem, eu trabalhava num santuário onde havia filas e filas de gente para atender em confissão e em direção espiritual. E eu levei algum tempo para perceber que as pessoas não queriam mesmo uma palavra de conselho, elas queriam uma oração. Então, às vezes eu escutava e falava e aconselhava durante muito tempo e no final dizia, então quando você voltar, daqui a um mês, conversamos mais, e a pessoa, é como se não tivesse comida à sobremesa. Está bem, senhor padre. Eu pensei, mas faltou alguma coisa. Tem algum carisma, tem algum dom que eu não estou desenvolvendo. E eu descobri que era a oração. Então, eu passei a dizer, bom, então agora deixa eu lhe dar uma bênção. Coloca a mão na cabeça da pessoa, e você pai, você mãe, pode fazer isso pelo seu filho. Se ele for rebelde, tatuado, aquela garota cheia de piercing e tal, que você não tem mais esperança, ela anda até mexendo com droga, vai lá, reza quando ela estiver dormindo, use o dom, senão você vai chegar no céu, e ele vai dizer, ei servo preguiçoso e infiel, te dei uma mão totalmente ungida para abençoar sua filha, para até exorcizar sua filha, rezar o Pai Nosso, pedir que ela seja liberta do poder de Satanás, e você não fez nada disso, você não usou o talento, não desenvolveu o talento. É 10% de inspiração e 90% de transpiração, e vai lá e pede sempre para o padre, padre, reza pela minha filha, reza também, ajuda, que Deus te ajuda. Então esses carismas que estão em 1 Coríntios 12 e em outros trechos da Bíblia, são ferramentas do Espírito para serem utilizadas. E encerrando, se os dons configuram o nosso ser, os carismas o nosso agir, os frutos são o nosso reagir no Espírito. Então, a palavra vivida na fé, na esperança e na caridade, na fortaleza, no carisma, ela transforma-se em nós
em fonte de alegria, paciência, longanimidade, amabilidade, gentileza, ternura, severidade, equilíbrio, ponderação, e não tem número. Os carismas não têm número, os dons são 7, os carismas e os frutos são múltiplos, mas o primeiro dos frutos é sempre a alegria. E eu queria encerrar com a mãe da alegria, Senhora de Fátima, aquela que ouviu do anjo esta palavra de êxtase: alegra-te, cheia de graça, porque o Senhor está contigo. E ela nunca precisou ouvir de seu filho aquilo que Timóteo ouviu de Jesus, ouviu de Paulo, e que todos nós ouvimos de Jesus aqui: reavivai, porque nela sempre os carismas estiveram vivos, atuantes. Ela intercedeu em Caná, atrevida. Eles não têm mais vinho, meu filho. Então, vamos aprender do atrevimento carismático de Maria, e estendendo as mãos para a mãe, dizer: Senhora, Mãe de Fátima, minha mãe, Senhora da alegria, dos carismas, cheia de graça, cheia de dons, cheia de talentos, Rainha do céu e da terra, rogai por nós. Amém.